Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Hoje nós vamos estar falando sobre o retorno de Jesus. O tema dessa mensagem é o retorno. O retorno de quem? O retorno de Jesus. Não é uma mensagem, esse não é um tipo de mensagem que é comumente pregado nas igrejas, não é verdade? Mas é um assunto de suma importância porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja. E muitas vezes os cristãos estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, mas ele já está voltando. As profecias já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E a Bíblia diz que nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. A luz fala de quê? Luz fala da verdade, da palavra de Deus. Então, nós devemos conhecer os sinais dos tempos, os sinais proféticos da segunda vinda de Jesus aqui na terra para reinar, para nos buscar, para reinar durante o milênio. Muito bem, então o retorno de Jesus. Quais são os sinais do retorno de Jesus, do nosso Messias? Muito bem. A primeira coisa que você precisa entender antes de eu falar dos sinais, eu vou falar de vários aqui, é que Jesus não vai voltar para Londres, Jesus não vai voltar para Nova York, Jesus não vai voltar para Brasília, Jesus vai voltar para Jerusalém em Israel. Jerusalém em Israel. Isso é importante você saber porque tem todo um contexto histórico que só é possível na nossa época. Não era possível nas épocas anteriores. E a gente vai explicar por quê aqui nessa mensagem chamada O Retorno. Muito bem, quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? Os sinais proféticos, profecias, marcas e marcos também, que falam da sua vinda, que demonstram que a sua vinda é iminente. Primeira coisa, guerras mundiais. Guerras mundiais. Esse é um sinal que, na verdade, já se cumpriu. Aí você diz assim, mas pastor, sempre houve guerras. É verdade, sempre houve guerras. É a história da humanidade, né? Sempre houve guerras, povo lutando contra povo, porém não na esfera mundial. Não houve uma guerra como a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, não é verdade? Várias nações lutando juntas, né? E você vê, por exemplo, a Europa sendo palco de uma guerra, a Ásia sendo palco da guerra, a África também. Então você vê que a Segunda Guerra Mundial englobou muitas coisas, né? Então, olha só o que Jesus disse em Lucas, capítulo 21, versículos 9 a 10. Primeiro sinal da vinda de Jesus, um dos primeiros sinais, né? Guerras mundiais. Lucas 21, versículos 9 a 10, na Bíblia King James, em português, diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Em breve, em relação a quê? A essas guerras mundiais. Jesus está falando que quando houver as guerras mundiais, logo não vai ser o final, não vai ser logo, no outro dia, no outro mês. E acrescentou Jesus, completando: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Sempre houve guerras, ok? Na história da humanidade, um povo lutando contra povo, mas não no âmbito mundial. Não num cenário mundial. Primeira e Segunda Guerra mundiais. Uma guerra mundial é o que Jesus estava declarando aqui antes da sua volta. E por que isso é importante, gente? Porque a Primeira e a Segunda Guerra mundiais foram importantíssimos para a volta ou para a aceleração ou como sinal da volta de Jesus. Porque o mundo mudou depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aqui, seguindo aqui
a ordem dos fatos. Então a primeira coisa, guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Segundo sinal do retorno de Jesus, Israel torna-se uma nação novamente. Israel, a nação de Israel torna-se, o povo de Israel torna-se uma nação novamente com um território, povo, uma língua, uma cultura, não é verdade? Uma religião também. Então olha só, desde a destruição do templo em 70, no ano 70 da nossa era, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, o povo de Israel foi espalhado por toda a terra. Isso já havia sido profetizado pelo profeta Ezequiel no Velho Testamento, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Aproximadamente 500 anos antes de Cristo. O profeta Ezequiel, que viveu na Babilônia, já havia profetizado que o povo de Israel, que estava exilado lá na Babilônia, naquele momento, quando Ezequiel profetizou isso, ia ser espalhado por toda a terra. Você diz, mas isso já tinha acontecido antes. Na época de Ezequiel, o povo os judeus não haviam sido espalhados? Sim, mas não por todas as nações do mundo. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ok? Então, desde o ano 70 da destruição, com o evento da destruição do templo pelo general Tito, pelos romanos, o povo de Israel foi espalhado, cumpriu-se a profecia de Ezequiel, o povo de Israel foi espalhado por todas as nações da terra. Quando nós chegamos, quase 2000 anos depois, é verdade? Quando nós chegamos ali por volta no século passado, no início do século passado, a primeira metade, né, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, você vê o povo judeu espalhado por toda a terra, mas principalmente onde? Na Europa, não é verdade? Na Rússia, na Polônia, na Alemanha, havia muitos judeus na Alemanha. E aí Israel não foi uma nação durante 2000 anos, mas havia uma profecia, próprio Ezequiel também, e no livro de Isaías também havia uma profecia, a gente vai ler, que antes do final dos tempos, nos últimos dias, Deus ia trazer Israel de novo para a sua terra. E Jerusalém seria de novo habitada por judeus. E aquela nação voltaria a existir. Só um milagre. E pense numa nação que existiu há 2000 anos atrás, e de repente passa-se quase 2000 anos e aquela nação volta a existir no mesmo lugar onde ela costumava existir antes. Isso é um milagre de Deus. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Porque Jesus vai voltar para onde? Ele vai voltar para o país de Israel, ele vai voltar especificamente para Jerusalém, ok? Então, essa é outro sinal da vinda de Jesus. E isso aconteceu em 1948. Agora olha só as profecias aqui sobre Israel tornando-se uma nação novamente. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 e 12, na Nova Versão Internacional, diz assim: Filho do homem, ou seja, profeta Ezequiel, né? Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Que ossos? Você deve estar se perguntando, que ossos? Quando você começa a ler o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. É uma visão. Não é físico aquilo, é uma visão. Ele mostra um vale de ossos secos com um exército muito grande, mas todo morto. Todo o exército estava morto, era apenas um vale de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel profetizar a esse vale de ossos secos. E quando Ezequiel profetiza, a palavra de Deus é ministrada sobre esse vale dos ossos secos, aquele exército se levanta de novo. Os ossos se juntam, nessa visão de Ezequiel, é poderosíssima. Os ossos se juntam, músculo, tendões, músculo, carne, e aí Deus sopra o seu espírito e ele fica em pé novamente, um grande exército poderoso. E aí vem a interpretação da Bíblia. Quem são as pessoas, ou
Que exército é esse que Ezequiel viu no Vale dos Ossos Secos? A Bíblia interpreta a si mesma. Por isso, no versículo 11 de Ezequiel 37, olha o que a Bíblia diz. Filho do homem, esses ossos que você vê são toda a nação de Israel. Então aquele Vale dos Ossos Secos era a nação de Israel. Eles dizem, quem dizem? Os judeus. Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando foi que o povo judeu foi exterminado? Quando foi que houve um extermínio maciço do povo judeu? Sim, os romanos exterminaram os judeus em Jerusalém. Mas quando houve um extermínio em massa dos judeus? No Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que Jesus falou de guerras mundiais. Depois, um outro sinal da vinda de Jesus é o quê? O retorno de Jerusalém, o retorno do povo judeu que estava espalhado sobre toda a terra, todas as nações, voltando para o seu país, para a sua terra e tornando-se de novo uma nação. Agora, olha só interessante. Isaías 66, versículo 8, profeta Isaías no Velho Testamento, há uma profecia dizendo que o país de Israel seria criado em um dia. O país de Israel seria criado em um dia. Seria uma criação rápida. Seria um retorno rápido. Olha só, Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8 diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Diz o Senhor em Isaías 66, 8. Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião, ou os judeus, ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. O que Deus está falando? No livro do profeta Isaías, no Velho Testamento. Que a nação de Israel seria criada num dia. Qual foi o dia que foi criada a nação de Israel? De novo, né? 14 de maio de 1948, as profecias de Ezequiel e as profecias de Isaías, capítulo 66, foram cumpridas pelo Senhor. É isso que faz da Bíblia um livro diferente, mas isso é uma história, é uma palavra para uma outra mensagem. A Bíblia é um livro profético, ou seja, o cumprimento das profecias, e é isso que faz a Bíblia um livro todo especial. Então, o segundo sinal da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, Israel torna-se um país de novo, uma nação com uma bandeira, uma língua, um território, um povo, costumes. E isso aconteceu exatamente em um dia, oficialmente, 14 de maio de 1948, foi oficialmente criado o Estado de Israel, o país, a nação de Israel, novamente. Isso depois de 2.000 anos, um grande milagre. E por que isso é importante? Porque Jesus vai voltar para Israel, Jesus vai voltar para Jerusalém. Então olha só como a vinda de Jesus, desde a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a vinda de Jesus está sendo acelerada, ok? Número 3, terceiro sinal da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Aumento dos desastres naturais. Aumento dos desastres naturais, como terremotos, maremotos ou tsunamis, tempestades, ok? Então olha só, Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11 diz assim na primeira parte do versículo. Palavras de Jesus. E haverá em muitos lugares enormes terremotos. E haverá em muitos lugares enormes terremotos. Aí você diz assim, mas pastor, desde a história da humanidade, sempre houve terremotos. Houve terremotos sempre. Como é que agora é um sinal da vinda de Jesus? Eu vou deixar aqui um link, ou vai aparecer aqui a imagem de um gráfico que mostra desde 1900 até 2008 o crescimento, é um gráfico de crescimento
de crescimento dos terremotos na Terra, dos terremotos aqui, né? Claro que na Terra, né? Mas terremotos aqui no nosso planeta. Então, um gráfico que mostra que desde os anos 80, 90, houve um crescimento exponencial acelerado. E isso é o quê? Isso é um sinal da vinda de Jesus, um sinal natural. Jesus deixou sinais para mostrar que ele estava voltando. Ele não quer pegar a sua igreja de surpresa. Ele não vai pegar a igreja de surpresa. Não a igreja, não as pessoas que estiverem estudando as profecias. Quem estuda os sinais sem misticismo, sem achismo, sem tentar forçar a barra, sem tentar colocar uma data com um dia, vai saber os tempos. Vai saber os tempos. Agora, olha só. Em 2004, houve um grande terremoto, embaixo, né, lá no oceano, mas lá na Ásia, e que gerou um tsunami, ou um maremoto, incrível na Indonésia, que matou mais de 200 mil pessoas. Acho que 230 ou 240 mil pessoas. Morreram mais pessoas por esse tsunami do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Já pensou nisso? Foi 230 mil pessoas rapidamente morreram, algumas até ficaram desaparecidas. No Chile, em 2010, outro terremoto seguido de tsunami. No Japão, em 2011, outro terremoto seguido de tsunami. O que é isso? E tudo isso noticiado. Todo mundo vai saber isso. Sinais dos tempos. E haverá em muitos lugares enormes terremotos. Enormes terremotos, ok? Inclusive esse gráfico de crescimento exponencial de terremotos são só terremotos com muita intensidade, fortes terremotos. Número 4, quarto sinal da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. Não é verdade? Mundo globalizado. Um mundo globalizado. Antes de Jesus voltar, o mundo vai ser um mundo totalmente globalizado. Por quê? Porque a Bíblia diz, você já leu o Apocalipse, que o anticristo, a besta, vai reinar sobre toda a terra, e que todos, grandes, pequenos, escravos e livres, de todos os povos e todas as nações, vão receber o que? Uma marca da besta na sua mão ou na sua testa. Bem, para isso acontecer, é necessário o quê? Um mundo globalizado. E isso não era possível antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não era possível. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial havia um sentimento muito grande, um sentimento nacionalista. Mas antes de Jesus voltar, e nós já vemos isso acontecer agora, especialmente foi acelerado com as duas grandes guerras, o mundo globalizado, uma visão global. Por exemplo, em 1945 foi criada a ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas, ou mais conhecida como Nações Unidas. Dezenas e dezenas de países, eu acho que 193 países, se eu não estou enganado, fazem parte da ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas, ou seja, globalizando o mundo. Globalizando o mundo. Em 1948 foi criada a Organização Mundial de Saúde. Organização mundial. Cada país tinha o seu Ministério de Saúde. Mas agora, a partir de 1948, foi criada como um braço da ONU, a Organização Mundial de Saúde. Agora é uma organização mundial, global, globalização. Você vê que na nossa era, muito se é falado sobre globalização, sobre global, sobre o mundo se tornando um. Não é verdade? Isso aconteceu e foi acelerado quando? Foi acelerado depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Não é verdade? Existe a Organização Mundial de Comércio. Essa foi criada mais recentemente. Mas é tudo mundial, é tudo global. Nessa pandemia agora, quem está direcionando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, determinando as diretrizes? A Organização Mundial de Saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde. Quem disse para fazer lockdown? A Organização Mundial de Saúde. Quem disse que devia? Primeiro disse, ninguém deve usar máscara.
Só os profissionais de saúde. Máscara não protege, depois a máscara protege. Quem estava direcionando as nações? A Organização Mundial de Saúde. Não estou criticando nada aqui, tá? Estou só dizendo que nós vivemos atualmente num mundo globalizado. E cada vez mais, nos próximos anos, nos próximos dias que estão chegando, que nós estamos chegando mais perto da volta do Senhor Jesus, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Mas nós vamos estar vivendo num quarto sinal, que é cada vez mais um mundo globalizado. Por exemplo, muitas pessoas estão falando, muitas pessoas já há muito tempo, a nova ordem mundial, a nova ordem mundial. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais levaram já uma nova ordem mundial. Foi criada a Organização das Nações Unidas. Você vê os países sendo formados muito mais em blocos também, né? Você tem a União Europeia, por exemplo, muito forte ali, aqueles países. Então você vê que o mundo está se tornando cada vez mais globalizado. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais também, que foi algo assim, o evento, né, as duas grandes guerras abalaram o mundo inteiro e mudaram, aceleraram as coisas. Você vê, por exemplo, a aviação comercial. Por que o mundo está cada vez mais globalizado? Você vê que depois da guerra, das grandes guerras, foi muito mais incentivado e de forma mais... houve um boom, né, nas viagens de avião. Então, a viagem que antigamente você levaria semanas, algumas viagens até meses, né? De navio, por exemplo, você faz em questão de horas. Você pode chegar a qualquer lugar do mundo em 24 horas. 24 horas você pode chegar praticamente a qualquer lugar do mundo. Então as pessoas estão viajando para lá e para cá. O mundo está acelerado, globalizado. Então você viaja. Outra coisa, a TV também. A TV mostrou imagens de todo mundo, as coisas que estavam acontecendo. Depois, mais recentemente, a internet. Então, cada vez mais nós estamos vivendo num mundo globalizado. E isso é um sinal da vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai voltar para um mundo globalizado. E vai estar globalizado para quê? Porque o mundo vai se tornar uma grande nação, entre aspas, né? Várias nações, mas guiados por uma pessoa, pelo Anticristo. Ok? Então, olha só. Quinto sinal da vinda de Jesus. Um sistema de comunicação global em tempo real. Antes da vinda de Jesus, era necessário e é necessário um sistema de comunicação global em tempo real. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou te mostrar 2 versículos aqui. Na verdade, eu vou te mostrar 3 versículos aqui que mostram que isso é necessário. E isso só foi possível, e já é possível isso. Já é possível isso hoje. Hoje nós já temos um mundo globalizado. Hoje Israel já é uma nação. Hoje nós já temos um aumento exponencial de abalos sísmicos. Ou seja, de terremotos, de tsunamis. Nós vimos aqui, citei, Indonésia 2004, Chile 2010, Japão 2011. Não é verdade? Hoje nós já temos um mundo globalizado. Nós já tivemos as guerras mundiais. Talvez haja outras guerras também, com certeza. Talvez não mundiais. Olha só, um sistema global de comunicação em tempo real. Olha só, Lucas 21, 26. Lucas capítulo 21, versículo 26 diz assim. Olha só. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Olha, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Mas como as pessoas vão saber o que está acontecendo às populações do mundo? Através de um sistema de comunicação global em tempo real. E é por isso que isso é o quê? A internet. Isso tem a ver com a internet. Por exemplo, quando eu estou gravando pregando aqui esse culto de celebração, ministrando aqui, houve um acidente lá no Líbano. Mal o acidente havia acontecido, e imagens de celulares, imagens de fotos e vídeos e pessoas ligando, o mundo inteiro já sabia daquilo, já existe.
Já existe esse sistema de comunicação global em tempo real. Agora olha só, ainda ele não está atingindo 100% do globo. Ainda não está atingindo porque nós estamos na 4ª geração da internet, na 4G. Mas quando nós chegarmos ao 5G, que haverá centenas e centenas de satélites das nações orbitando em torno da Terra, haverá internet em todos os lugares. Você poderá estar no meio do nada e se você tiver um celular você vai ter internet. No meio do nada, no meio da floresta amazônica. A tribo mais isolada na floresta amazônica terá internet. A pessoa lá no meio do mar terá internet. Numa ilha remota, até desabitada, terá internet. Essa é a 5ª geração. E já está aí. Já estão aí uma luta, né, econômica e comercial aí entre as nações aí, as potências mundiais, sobre o 5G, a tecnologia de 5G, a 5ª geração. Já está aí. E isso tem a ver com o retorno de Jesus. É um dos sinais. Um sistema de comunicação global e em tempo real. De modo que quando algo acontecer em Jerusalém, todo mundo saiba que aconteceu instantaneamente. Instantaneamente. Você está entendendo? Olha só, Mateus 24, 29 a 30 diz assim. Mateus 24, 29 a 30 diz assim: imediatamente após o tormento daqueles dias, após a grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Assim, logo antes do retorno do Senhor Jesus. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, presta atenção, grife aí na sua Bíblia, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. A Bíblia diz que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens. Mas para onde é que Jesus vai voltar? Onde é que a Bíblia diz? Para onde é que a Bíblia diz que Jesus vai voltar? Para Jerusalém. Você não pode ver o céu de Jerusalém daqui, de onde eu estou aqui na Amazônia, né? Não sei onde você está. Mas você não vai poder ver o céu, não pode ver o que está acontecendo no céu, nos céus de Jerusalém. Você não consegue ver aqui. Mas a Bíblia diz que todos os povos verão. Como eles verão? Através de um sistema de comunicação global em tempo real. E isso só foi possível na nossa era. Já é possível isso. Agora, muito mais nos próximos anos logo estou falando de próximos anos, 10 anos no máximo, 5, 10 anos no máximo, com a tecnologia 5G, que vai haver internet em todos os lugares do mundo, até os mais remotos. E a Bíblia diz que todos verão o Filho do Homem chegando nas nuvens, ele descendo em Jerusalém, e todas as TVs mundiais, o YouTube, se ainda existir na época, né? Vamos crer que vai existir. O YouTube, o Instagram, o Facebook, se ainda existirem na época de Jesus, todas as redes sociais, o WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, todas as redes sociais e toda a internet mostrando que em tempo real, o retorno de Jesus. Já pensou nisso? Isso só é possível na nossa época. Isso não foi possível não era possível nas épocas passadas, nem com a TV, porque nem todo mundo tinha acesso à TV. Não era em todos os lugares, nem todas as cidades tinham acesso à TV, nem todas as comunidades tinham acesso à TV. Mas com esse sistema de comunicação global, que é a internet, é verdade? É verdade? A rede de computadores mundiais, né? Rede de internet. Isso já é possível. Outro texto também que mostra que é necessário ter, antes da vinda de Jesus, um sistema de comunicação global e em tempo real.
Apocalipse 11, versículos 7 a 9. Apocalipse 11, versículos 7 a 9. Na King James, na versão King James em português, diz assim: quando eles, as duas testemunhas, não vou entrar aqui em detalhes quem são essas duas testemunhas, mas são dois profetas que pregarão ali em Jerusalém. Quando pregarão a palavra de Deus. Quando eles estiverem, essas duas testemunhas, quando eles estiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e prevalecendo contra eles os ferirá de morte. Então a besta, o anticristo, vai matar esses dois profetas. Os seus cadáveres, os cadáveres de quem? Dos dois profetas, ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Ficarão expostos na rua. Ok. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Como assim? Se esse evento aqui, a morte desses profetas, se vai acontecer do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, se vai acontecer lá em Jerusalém, como é que todas as nações vão ver? Em tempo real, porque a Bíblia diz que durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, todas as tribos, que agora fala etnias, né? As etnias indígenas, antigamente falava-se tribos indígenas, né? Etnias indígenas, todas, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos por 3 dias. Isso já é possível na nossa era. Nós estamos vivendo isso aqui. Os sinais estão se cumprindo, ok? 6º sinal da vinda de Jesus, que se aproxima a vinda de Jesus. O evangelho pregado a todas as nações. O evangelho pregado a todas as nações. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho, disse Jesus, do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho às nações, e então chegará o fim. Então o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo antes de vir o fim. Com o advento da tecnologia, por exemplo, você deve estar assistindo esse culto no YouTube, possivelmente. Talvez você recebeu o link no WhatsApp, ou você simplesmente, alguém te mandou o convite, o card interativo, ou você passando pelo YouTube viu esse vídeo, viu essa mensagem e resolveu assisti-la, né? Agora olha só, o evangelho será pregado em todo o mundo. Com o advento da internet, o evangelho é uma pregação pode alcançar, uma pregação gravada aqui na Amazônia, pode alcançar o mundo inteiro. Milhões de pessoas, milhões. Antes, Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, pregou e aproximadamente 3 mil pessoas se converteram. 3 mil pessoas se converteram. Charles Spurgeon, né, que foi um príncipe dos pregadores lá na Inglaterra, Charles Spurgeon, ele tinha um templo, né, uma igreja que cabia, né, 10 mil pessoas. Mas hoje você, com um celular, você pode pregar o evangelho com um celular, no YouTube, numa live ou no YouTube, e aquele vídeo pode ter 1 milhão de acessos. Pode ser assistido por 5 milhões de pessoas. Se você prega em inglês, pode ser pregado e entendido praticamente em todo o mundo. Então, a tecnologia, esse sistema global de comunicação, também será usado para propagar o evangelho a todo mundo, porque o evangelho precisa ser pregado em todo mundo antes da vinda do Senhor Jesus. Vou ler de novo o texto, Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. 7ª coisa. 7º sinal da vinda de Jesus: governo mundial com controle mundial. Um governo mundial que tenha também um controle mundial. Então você vê, globalização, não preciso entrar em mais assuntos, você sabe que o anticristo vai governar, vai receber poder sobre todas as nações, e todas as nações, todos os povos das nações vão ter que receber a marca da besta.
Então, isso daí não precisa nem eu falar que o governo vai ser mundial, nós já estamos caminhando para isso. Nova ordem mundial, né? Nações Unidas, né? Oitavo sinal do retorno do Senhor Jesus. O fim do dinheiro físico e a marca da besta. O fim do dinheiro físico e a marca da besta. Isso já é uma realidade, gente. Isso já é uma realidade que tem a ver com a tecnologia. Tecnologia tem a ver com o avanço tecnológico. Tem a ver com 5G. Tem a ver com o fim do dinheiro. Tá? O dinheiro vai desaparecer e já é um senso comum isso. Em alguns países, a maioria esmagadora das transações já são feitas, já são realizadas sem um dinheiro, sem o dinheiro, sem a utilização do dinheiro físico. O dinheiro, antes da volta de Jesus, o dinheiro vai se tornar em poucos anos apenas um número numa tela. Você vai ver o número de uma tela, você vai ver um número na tela do seu celular, um número numa tela do seu computador, vai ser apenas bits. Vai ser apenas bits. O dinheiro em papel vai desaparecer. Você vê que durante a pandemia, por exemplo, de coronavírus, foi acelerado. O coronavírus, essa pandemia, porque todo evento, gente, todo evento que é mundial, altera a vida das pessoas. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais alteraram a vida das pessoas, alteraram até o mapa da Europa, o mapa do mundo. Nações como Israel foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, né? Nações mudaram de nome depois da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, não é verdade? Então, como foi na época de Noé, após o dilúvio, foi um evento global, um evento mundial, o mundo mudou a vida das pessoas. Assim também a pandemia do coronavírus está mudando, tudo está mudando, muita coisa, não tudo, mas muitas coisas estão mudando, sendo alteradas. E uma das coisas que está sendo alterada é o uso do dinheiro. Por quê? Por quê? Porque eu tenho certeza que você ouviu, até eu ouvi, foi até engraçado, de uma pessoa que, dizem que foi real isso, né? A pessoa estava querendo higienizar o dinheiro, só que colocou no micro-ondas e o dinheiro pegou fogo. Não dá para higienizar papel com calor, né? É muito complicado isso, né? Não sei de onde a pessoa tirou a ideia, mas queimou os dólares da pessoa. Então não dá para você higienizar o dinheiro. Como é que você vai colocar álcool, né? no dinheiro, no papel? Aí é complicado. Então o dinheiro, além disso, pode ser roubado mais facilmente, você pode perder. Então, até hoje em dia, por exemplo, muitas das coisas que nós fazemos utilizando o quê? O dinheiro de plástico. O dinheiro de plástico, que é apenas um cartão com um chip no cartão. Presta atenção, um cartão com um chip nele, ok? Então, olha só. Antes da volta de Jesus, também um dos sinais do retorno de Jesus é o fim do dinheiro físico e então a marca da besta. Por que a marca da besta tem a ver com dinheiro? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17. Apocalipse 13, 16 a 17. Também obrigou, quem obrigou? O anticristo. Também obrigou todos, global. Esse homem vai ter poder global. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Para que ninguém, com o propósito de que, com o objetivo de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, vai ter uma marca que pode ser uma marca que seja aparente, né? Como uma tatuagem, ou possivelmente vai ser um chip, ou um nano chip, alguma coisa bem pequena que vai ser implantada na pessoa. E com isso a pessoa vai poder comprar e vender, ou seja, negociar. Porque o dinheiro vai estar ali, registrado. Obviamente que eu penso, não sou dogmático nisso, mas eu penso que haverá outras informações ali, como informações de saúde, né? Porque olha só o benefício, você está se sentindo um pouco mal, de repente o médico acessa o seu chip
O chip que está implantado em você, e através do chip ele já pode ter acesso a várias coisas sobre o seu panorama, digamos assim, o seu estado clínico, não é verdade? Ali já vai ter o tipo sanguíneo seu, ok? Várias coisas, já vai estar ali. E além disso vai estar ali o quê? Algo para você poder fazer transações. Ou seja, se você quiser abrir uma empresa, só se tiver o chip. Se você quiser vender ou comprar, só se tiver o chip. Como é que eu vou ao supermercado? Comprar coisas, só através do chip. Não tem dinheiro. Não há dinheiro papel mais nessa época. E nós já estamos caminhando para lá. Esse é outro sinal da vinda de Jesus. Nós estamos vendo, gente, profecias sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Nós estamos falando de 5 a 10 anos. Nós estamos falando de 5 a 10 anos. Agora mesmo, em alguns países da Europa, por exemplo, o dinheiro está desaparecendo. Está desaparecendo. Então, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca. Olha só, você pode parecer estranho isso, né? Você diz assim, mas pastor, isso não é estranho? Não, não é estranho. Quer ver, olha só. Você tem um cartão de débito ou crédito, não é verdade? No seu cartão de crédito ou débito há o quê? Há um chip. O chip está fora de você, está no cartão, mas o cartão você pode perder. Agora, olha só. Quando você vai ao supermercado fazer compras, por exemplo, para o mês, você leva dinheiro, você leva, por exemplo, R$ 1.500 no seu bolso, ou você leva o cartão com o chip? O que é mais seguro? Você entendeu? Você entendeu onde eu estou querendo chegar? É mais seguro. Então, em nome de segurança, o nome da segurança, os benefícios dessa marca da bênção vai ser vendido como algo positivo, como algo que vai trazer benefício para a humanidade, mas na verdade tem a ver com controle mundial. Controle mundial. Controle mundial. O fim do dinheiro físico e a marca da besta. E ninguém vai poder comprar ou vender sem esta marca, sem esse chip ou nanochip. Não sei que tipo de tecnologia, porque nós estamos avançando muito na tecnologia. Não é um chip grande. No seu cartão de crédito ou de débito há um chip grande. No seu celular já existe um nanochip, que é menor, né? Mas não dá para ser, ainda é grande, não dá para ser implantado em você, mas esse vai ser muito menor ainda. E eu acredito que já esteja disponível essa tecnologia. E nos próximos anos nós vamos ver isso. Nono sinal da vinda de Jesus, a decadência do mundo. A decadência do mundo. Nono sinal da vinda que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, a decadência do mundo. A Bíblia diz em Lucas 17, Jesus, palavra de Jesus, ele diz o seguinte, que o retorno do Filho do Homem, o final dos tempos será como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Uma violência extrema. A Bíblia diz que a terra estava cheia de quê? De violência. Então, nos dias de Noé, além daquilo que Jesus falou, né? Que ele disse que as pessoas estavam despercebidas, as pessoas, Noé estava construindo a arca, as pessoas não estavam acreditando naquilo, estavam continuando com a sua vida, com o seu estilo de vida, como se nada fosse acontecer, até que a porta da arca foi fechada. Isso também tem a ver com o que Jesus disse, que será como o fim será como nos dias de Noé. Mas também tem a ver com o que, gente? Tem a ver com a escalada de violência que o mundo sofrerá. Nós já estamos vendo isso, essa escalada de violência. Mas também Jesus disse que o final dos tempos seria como nos dias de Ló. Seria como nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Ele fala que Sodoma e Gomorra estavam vivendo, né, em pecado. E no dia que Ló saiu com a sua família, né? No dia que Ló saiu com sua esposa e suas filhas, Sodoma foi queimada e enterrada. O nome de Sodoma e Gomorra significa queimado e enterrado. Foi queimada e enterrada pelo fogo que veio do céu. O fim chegou para Sodoma e Gomorra. E Jesus disse em Lucas 17 que assim vai ser no final dos tempos, vai ser como nos dias de Ló. Agora, como era a vida nos dias de Ló? Eu quero que você pesquise, eu não vou falar aqui porque é muito forte e pode ter uma repercussão não muito boa. Mas pesquisa qual era o pecado de Sodoma e dá uma olhada ao seu redor, o que está acontecendo hoje na Terra. Que você vai ver que isso já está sendo cumprido, só vai aumentar cada vez mais. A violência e o pecado de Sodoma era a imoralidade sexual, mas sexualidade exacerbada. Por exemplo, você abre o jornal, às vezes, e está lá uma pessoa famosa dizendo, contando quantas vezes faz sexo por dia,
ou falando sobre a sua vida íntima. O que isso tem a ver, gente? Tem a ver que nós estamos nos últimos dias, porque não era assim antes. Você diz, pastor, mas olha só, Sodoma e Gomorra existiram, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, existiram há milhares de anos atrás e já havia esse tipo de moralidade, mas não globalmente. É isso que você tem que entender. Existia pontualmente, alguns pontos, como Nínive também, que Deus disse que ia destruir, mas a cidade se arrependeu. Mas não em escala global, nós estamos falando em violência em escala global, estamos falando de uma imoralidade exacerbada, uma sexualidade exacerbada a nível global, e pesquise o que significa sodomita. E tem a ver com o que mora em Sodoma. E você vai ver o que está acontecendo hoje, que são os últimos dias. Jesus disse, a decadência do mundo. Jesus disse que o mundo seria como nos dias de Noé, uma violência exacerbada, e como nos dias de Ló, uma sexualidade exacerbada. Pesquise o que quer dizer sodomita e você vai ver. Hoje nós compartilhamos sobre os sinais da vinda de Jesus, sem misticismo, sem achismo, sem tentar torcer ou forçar o texto bíblico, mas apenas mostrando o texto bíblico e os eventos na história. Nós vimos 9 sinais da vinda do Senhor Jesus. As guerras mundiais, Israel torna-se uma nação novamente, isso aconteceu em 1948. Né? Terceiro sinal, o aumento dos desastres naturais. Você viu aquele gráfico, né? O mundo globalizado é o quarto sinal. Mundo globalizado, todo mundo, né, sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Sistema de comunicação global em tempo real, a internet. Ainda mais agora com a iminência de termos a internet 5G, a quinta geração, tempo real, centenas de satélites. Onde você estiver, no meio de uma tribo indígena, no meio lá do mato, você vai ter acesso à internet. O evangelho pregado a todas as nações com um vídeo, eu posso não pregar a 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, eu posso pregar a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Sétimo sinal, governo mundial com controle mundial. O anticristo, quando ele vier, ele vai reinar sobre toda a terra. Ele vai ter autoridade sobre toda a terra. Só é possível no mundo globalizado. E nunca se falou tanto em globalização, em nova ordem mundial, globalização, o mundo se tornando mais unido. Nunca se falou tanto sobre isso como tem se falado depois das duas grandes guerras. Número 8, oitavo sinal. O fim do dinheiro físico e a marca da besta. Haverá uma marca, o dinheiro vai desaparecer e haverá uma marca, todas as transações vão ser feitas ali. Ninguém vai te roubar, ok? Ninguém vai roubar, você não vai perder dinheiro, vai ter eles vão oferecer muitos benefícios. E a nona, a decadência do mundo. Como nos dias de Noé, um mundo cheio de violência. Como nos dias de Ló, um mundo cheio de imoralidade, uma sexualidade exacerbada.